Fala galera do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Antes de mais nada, é claro, já te peço para você deixar o seu like, compartilhar aí esse vídeo para geral, para todos os gremistas, para te fortalecer o nosso canal aí, viu galera? Eu e o meu companheiro, meu grande parceiro Bruno Brigato, vamos trazer hoje a pauta, o assunto, fábrica de pontas. Os atacantes de lado, aqueles que têm um confronto um contra um, aqueles que são os homens do drible, da definição, que o Grêmio já nesta última década tem conseguido bons frutos, resultados, jogadores que o Grêmio consegue revelar, depois vender, enfim, o Grêmio sempre tem uma válvula de escape, algum jogador que consegue agregar no elenco. A gente vai entrar e falar isso com muitos detalhes a partir de agora, depois da vinheta. Beleza, Bruno Brigato? Alô, meu querido, tudo bem com você, meu irmão? Satisfação poder estar contigo e mais um vídeo, meu irmão, tudo bem? Boa tarde. E aí, Marrone, galera do Portal do Gremista, vamos falar sobre um baita tema aqui hoje, que é essa fábrica de pontas do Tricolor, né? Se nem tudo tá muito bem nessa temporada, isso a gente pode falar historicamente aí do Grêmio, que vem fabricando pontas e pontas muito bons, né, nos últimos anos. É verdade. Bom, eu até preparei pra galera que tá nos acompanhando, o primeiro que eu gostaria de falar aí, porque eu gosto de trazer números aliados a resultados e títulos. Eu não poderia deixar de mencionar, né, aquele timaço que o Grêmio tinha em 2016, né, meu querido Bruno Brigato, que tinha um jogador que hoje não está mais no Grêmio, depois saiu do Grêmio lá em 2016 e acabou indo pro Spartak Moscou. Não teve, digamos, né, um certo rendimento alto, né, agudo. Depois acabou tendo passagens por alguns clubes aqui no Brasil, como o Cruzeiro, né, naquele time que depois acabou caindo, enfim, né, numa situação bastante melancólica, como ainda está a equipe do Cruzeiro cabuloso. Depois teve passagens pelo próprio Flamengo e hoje está o Atlético Paranaense, né, mesmo sendo reserva, entrando em algumas partidas, mas é o 12º jogador do time do Valentim, que é o Pedro Rocha, né, que foi o grande expoente técnico daquele timaço da Copa do Brasil, que foi um menino que o Grêmio apostou, acreditou, né, que veio da base do Grêmio também, que é um menino de muita qualidade, que foi o primeiro ponto que a gente pode mencionar e falar, né, que o Grêmio conseguiu ainda mais ter um bom dinheiro na hora de vender ele pra Rússia, né, meu queridão? Exato, exato. O Pedro Rocha, que foi um baita cara que surgiu no Grêmio, talvez o primeiro dessa leva aí de jogadores que a gente vai falar, né, ainda, né, que ele estourou muito naquele time do Renato, e foi muito bem, de fato, né? E aí foi o primeiro que a gente viu já na característica que seria dos outros também, do Grêmio optando por ter um retorno técnico do jogador antes de fazer a venda, né? E o Grêmio, com isso, né, deixou o jogador ter minutagem, ter tempo de jogo, né? E não é aquela venda precipitada, né, Marrone? Aquela coisa de o jogador, tem 17 anos, mas já está vendido com 18 ele vai embora. Não é isso. O Pedro Rocha jogou no Grêmio, né? Teve uma boa passagem pelo Tricolor, e eu acho que não é exagero a gente falar que talvez a melhor passagem dele, né? Porque depois disso ele foi realmente para a Rússia, não conseguiu desenvolver muito bem seu futebol e acabou acumulando empréstimos, né? No Cruzeiro ele até foi bem, né? Se salvou um pouco naquele time caótico, né, de 2019. É verdade. E aí chegou no Flamengo em 2020, no time que tinha sido campeão de tudo em 2019, não teve espaço, pouco fez no Flamengo, voltou por empréstimo e agora está emprestado mais uma vez, né, no Atlético, e tá aí, né? Tá aí, é um cara que foi, mais uma vez, formado pelo Grêmio e que tem, né, um potencial muito grande ainda, né, Marrone? Até porque se a gente pegar, o Pedro Rocha é um atleta de 27 anos, né? Ele é o primeiro dessa leva aí, 27 anos, o cara, teoricamente, ainda consegue atingir ali um pico bem interessante, né? Ô, Então, Brunão, o questionamento até pra ti, até nessa resenha maravilhosa. Você acha, a tua opinião, tá? Se você fosse treinador do Grêmio, algum diretor, você acha que o Pedro Rocha teria condições hoje de integrar o elenco? Eu vou ter te ajudar pra aliviar um pouco. Pelo menos pra compor elenco, o que é uma coisa que, digamos, que viria não pra ser titular. Ou tu achas que com o futebol que ele tem, seria, na atual conjuntura, poderia ser titular nessa equipe, o Pedro Rocha, no Grêmio? Eu acho que dá para falar que ele iria compor elenco. Sim. Até porque o recorte que a gente tem dele recente é um recorte de poucos jogos, né, Marrone? A gente não tem muito. O Pedro Rocha do Flamengo pouco jogou, a gente pouco viu. O próprio Pedro Rocha do Atlético Paranaense está começando ali a sua caminhada. Mas é um jogador que tem qualidade, né? Ele tem essa qualidade e esse tipo de jogador não se dispensa, né? Até porque se a gente for ver a aposta que o Grêmio fez na temporada para essa função, foi o Douglas Costa,
que vem enfrentando o mesmo problema, né? Por um valor muito mais alto, o Douglas pouco vem entrando em campo, né? Tá começando agora ali a ter, né, sua ascensão. Então o Pedro, acho que iria fazer uma composição de elenco tranquila nesse atual Grêmio. É verdade. E até tô com alguns dados aqui importantes, tem uma reportagem dos nossos colegas lá do UOL. O Pedro Rocha, quando ele se despontou, né, no título da Copa do Brasil 2016, aquele time muito bem organizado pelo Renato, diga-se de passagem, foi vendido por 12 milhões de euros, Bruno Brigato. Ou seja, cerca de 80 milhões de reais na nossa cotação atual, né? Quando foi vendido para o Spartak Moscou. Ou seja, ali o Grêmio também já deu mais um pontapé em termos de gestão, que o Grêmio conseguiu um bom dinheiro. Aí depois dele, que você já vai falar sobre essa questão do valor, o Grêmio conseguiu vender o Everton Cebolinha, que também estava se destacando, e aí foi um jogador que para mim que agregou muito mais comparado ao próprio Pedro Rocha, mas claro, vale lembrar e ressaltar, né, o Cebolinha ficou mais tempo no Grêmio comparado ao próprio Pedro Rocha, né, que teve uma ascensão muito rápida e já foi vendido. O Cebolinha não, o Cebolinha ficou bons tempos, né, no Grêmio, ainda teve passagens pela seleção brasileira, né, na Copa América, enfim, e aí depois o Cebolinha foi vendido para o Benfica, atual clube dele, que até é discutível, né, Bruno? Eu já vou te querer que tu fale sobre isso também. A sua passagem lá não tá, digamos, rendendo muitos frutos. O torcedor português até tá meio na bronca com ele. E ele foi vendido lá por 22 milhões de euros. Ou seja, 147 milhões na nossa cotação atual. Só juntando esses dois aí, meu querido, já daria um total de 227 milhões dos atacantes de lado. Ou seja, a fábrica de pontas dando resultado nos cofres do Grêmio, Bruno Brigato. A sua opinião? Muito, muito, né? O fechar no azul do Romildo depende muito da fábrica de pontas, não tem jeito. Só nessas duas aí são duas baita vendas, né? A gente ainda vai falar de mais um jogador aí que contribuiu para isso, mas o Grêmio indo muito bem nas vendas, principalmente do Cebolinha, né? O Cebolinha é um jogador que eu particularmente gosto mais do que o Pedro Rocha, acho que me agrada mais, acho que ele tem mais recursos. Mas aí é mais uma questão, né, Marrone, que tem de semelhança ali entre os dois. Os dois estouraram no Grêmio, mas o Cebolinha, mesmo indo para um mercado teoricamente melhor da Europa, né, que é o mercado português, sendo até treinado pelo Jorge Jesus, enfim, que é um técnico que é conhecido agora, né, pelos brasileiros, tem mais nome na Europa do que né, uma equipe técnica do Spartak, por exemplo, não vem conseguindo ter uma sequência. Eu acho que é normal ainda, tá, Marrone? Porque acho que muito se cobra do cara chegar e já estourar, e a gente às vezes não vê isso. Acho que às vezes pode levar um tempo, e acho que o Cebolinha ainda está nesse tempo. Mas são dois jogadores que saíram com uma expectativa muito grande de começar a estourar na Europa, né? Fazer aquele mercado de entrada europeu ali, né? Para de repente chamar a atenção de um clube de maior expressão. E isso acaba não acontecendo, né? Não aconteceu com o Pedro Rocha e por enquanto não acontece com o Cebolinha. Mas o Grêmio não tem nada a ver com isso, né? O Grêmio foi bem nas vendas, né, de qualquer forma, e isso, sem dúvidas, ajuda muito o tricolor a fazer o famoso fechamento no azul do Romildo. É verdade. E o Bruno, até um questionamento sobre o Cebolinha, cara, o Cebolinha acho que é um jogador fantástico, tem muito recurso, um jogador muito agudo, bom, mas uma coisa que eu fico com pena dele, claro que é fugir um pouco do Grêmio, mas a gente tem que falar, a gente tá falando do atleta, que é a seleção brasileira, até na seleção ele perdeu um pouco de espaço, né? O próprio Rafinha, que vem jogando atualmente, né, quando o Tite convoca, tem conseguido tido bons resultados também, né, com a camisa da seleção brasileira, e acho que no Benfica ainda ele não se encontrou o próprio Cebolinha, né, mas tem qualidade, talvez na próxima temporada, ou até nessa, talvez, né, ainda tá engatinhando, consiga, mas ainda tá longe de ser aquele Cebolinha que encheu os olhos, né, no Grêmio, e vai lembrar também, com todo respeito, o Campeonato Português é um campeonato que o nível técnico não é tão forte comparado ao Premier League, né, o Bruno Brigato, não sei se você concorda comigo. Claro, por isso você citou o Rafinha, né? O Rafinha é jogador do Leeds, joga a Premier League. E, né, então, assim, isso pesa na hora de convocar, na hora de dar o espaço. A Premier League é disparado a liga, né, mais competitiva da Europa. Então isso faz diferença. Quando o cara se destaca lá, né, e o Rafinha tá se destacando lá, a gente vê que o Cebolinha ainda tá nessa engatinhando, né, como você falou, Marrone, lá na Liga NOS, no Campeonato Português. Mas, como eu falei, eu acho que é normal. Eu acho que tá dentro da expectativa, até porque o jogador, ainda mais o Cebolinha, que não saiu tão jovem, né? Acho que quando o jogador sai mais jovem nesse aspecto, nesse ponto especificamente é melhor para o atleta.
porque ele consegue se adaptar ali, pegar coisas mais rápido para estourar ali com os 22, 23. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo. Perfeito, Foram perfeito. muito jovens para o Real, né? Saíram vendidos com 17 anos e agora com 20, 21 estão Estão já deitando. num pico, É né? verdade, mano, verdade, bem salientado. E ô, Bruno, esse assunto maravilhoso, nós temos outro jogador, meninos, que depois que foi vendido o Pedro Rocha, o Cebolinha depois, PP, que por coincidência está num dos maiores rivais do Benfica, que é o Porto, né? O Porto que tem as cores, né? O azul e branco, né? O time do Porto, que o PP que foi vendido, até tô com os números dele aqui, o Porto pagou cerca de 15 milhões de euros, Bruno Brigato. Para nossa cotação, 98,1, né? 98 milhões aí, 100 pela cotação atual. E aí o Grêmio, gente, recebeu cerca de 10 milhões de euros, tá? Ou seja, 65,4 milhões, e o restante, né, acabou pertencendo ao Foz do Iguaçu, que é o clube que revelou, né, a equipe a equipe que revelou, no caso, o PP, né, que detém os 30% dos direitos. Outro jogador também que, na minha opinião, ajudou muito o Grêmio, assim como o Cebolinha, né, enfim, tem muita qualidade, mas ainda acho que comparar a Pedro Rocha, Cebolinha e PP, ainda, na minha opinião de Marrone, eu ainda fico com o Cebolinha, mas o PP, sem sombra de dúvidas, é um jogador que, cara, ele em muitos momentos ele decidiu a favor do Grêmio, né, meu querido? Sem dúvida, e mantendo ali, né, na mesma ponta, inclusive, né, os três ali na mesma ponta, na ponta esquerda, é brincadeira o que o Grêmio fez ali, né, porque você tinha o Pedro Rocha, e são jogadores, né, Marrone, que a gente tá falando aqui, que saíram e não engrenaram, mas no Grêmio foram muito bem. Então, assim, tiveram esse retorno, o Grêmio conseguiu aliar duas coisas, né, que normalmente você, por exemplo, quando o jogador sai muito jovem, você tem o retorno financeiro e perde ali um pouco do retorno técnico. E o Grêmio conseguiu equilibrar muito isso, assim. Esses caras conseguiram entregar um bom futebol no Grêmio e também ser vendidos por um valor muito interessante para o clube, né? Mesmo não saindo tão jovens. E para mercados, né, que compram, né, de fato, que fazem esses investimentos. Não à toa, PP e Cebolinha foram para o mesmo mercado, que é o mercado português, que é esse mercado de entrada. É outro jogador, concordo contigo, dos três ali, eu fico com o Cebolinha, Também. mas o PP eu acho que tá nesse mesmo patamar, assim, do Cebola, de ter essa possibilidade de desenvolver ainda mais ele, né, que saiu depois e tá no Porto também. Eu acho que é um cara que tem tudo para ir desenvolvendo, e aí quando o cara desenvolve no campeonato português, a gente sabe que os olhos, né, da Premier League, do campeonato espanhol, da Série A, né, da Itália, estão voltados para o campeonato português, porque como eu falei, é um mercado de entrada, e o PP é outro cara que tem um potencial muito grande, muito grande. Eu acho que, assim, dos três, quem entregou mais no retorno técnico e, consequentemente, até no financeiro, foi o Cebolinha. Não à toa, né, o valor dele é o maior, mas os dois, né, os três, na verdade, são excelentes pontas dessa fábrica aí do Grêmio. E agora a gente fica na expectativa de ver o que vem por aí, né? A gente até viu alguns nessa temporada, algumas possibilidades aí, o Léo Ferreirinha, Pereira, né? né? Teve Léo Ferreirinha, já Chu, quero até que teve fale uma sobre isso galera. também. Ferreirinha é outro também que breve pode, quem sabe, né? Tem qualidade, eu até te faço questionamentos aqui, a gente tá chegando na reta final do vídeo, mas é um menino que, acho que em alguns jogos ele meio que parece estar desligado, tá fora da tomada, tem que ligar o homem. Mas, cara, sem sombra de dúvidas, olha, ele pra mim é o que mais tem potencial de crescimento. Digo isso pra mim comparado a Cebolinha, a PP e a Pedro Rocha, ele é o melhor no quesito, minha opinião. Claro que está aqui, a gente pode discordar, faz parte, é gostoso, é do bate-papo, é normal, mas ele é o melhor no quesito, no talento individual, no mano a mano, no confronto do drible, né, naquela jogada mais refinada, né, tecnicamente, no 1 contra 1. Na minha opinião, o Ferreirinha, ele tem mais aspectos, na minha opinião, que me agradam. Mas o que mais me deixa encucado, digamos assim, que mais me deixa com dúvidas em relação a ele, é a questão até do próprio psicológico, né, a mentalidade. A gente sabe que a questão do próprio, né, empresário dele complicou, ficou naquela que o Grêmio escanteou ele também, aí depois o empresário ofereceu, né, um dinheiro, acabou impondo, né, pra ele ficar é X.
E aí depois ele ia ter vendido pra MLS, não me falha a memória, pra algum clube. Ficou nesse imbróglio, né, o meu querido Bruno Brigato. Interessa o seguinte, ele tá no Grêmio, tá tentando ajudar, é reserva em alguns momentos, entra, mas a gente espera que, se ficar no Grêmio, né, que tá ainda, né, que consiga ajudar o Grêmio a sair dessa situação bastante incômoda. Fora outros pontos que o Grêmio tem aí, né, Bruno Brigato? Queria a sua avaliação, meu querido. Sem dúvida, eu acho que o Ferreira, eu queria muito ver o Ferreira naquele time do Cebolinha, no time que o Cebolinha jogou, porque eu acho que, assim, comparado, né, a qualidade técnica individual de cada um, o Ferreira e o Cebolinha são muito próximos mesmo. Mas o contexto externo, né, externo que eu digo que não está atrelado só ao individual dele, Sim. Do Ferreira é mais caótico, né? E aí, tanto do time que ele está inserido, quanto essa questão de empresário também, isso a gente sabe que atrapalha muito o jogador. Mas é um talento que o Grêmio deveria fazer um esforço muito grande para tentar puxar para o mesmo lado dos outros, né? Para ter um retorno técnico legal, até porque isso, né, Marrone? Se o jogador ficar escanteado, né? Se ele ficar no banco, mesmo tendo potencial, ele pode até sair, mas vai sair por um valor menor. Vai sair, às vezes, até dependendo de graça no final de contrato, né? Dependendo de como for a questão ali com o empresário, enfim, isso nunca é legal. Então, assim, é bom para todo mundo, sabe? É bom para o Ferreira, que vai jogar bola, que vai chamar a atenção de quem tiver que chamar, que vai dar o retorno técnico para o Grêmio, e o Grêmio vai aproveitar isso, né? Tanto dentro de campo quanto fora, se for o caso de vender ele num futuro próximo, né? Com certeza. Então é isso, né, gente? Olha, o Grêmio que tem méritos por revelar grandes jogadores dessa fábrica de pontos. E olha que Tilin falou, claro, aí foge, mas é um assunto também que dá pra eu e o próprio Bruno falar, que são os volantes, né? Tem o próprio Matheus Henrique, o Wallace, né? Volantes barra meia, que a gente pode encaixar até o Luan. É verdade. O próprio Luan, que foi o rei da América, que infelizmente, eu fico com pena, Luan não tem mais aquele rendimento, longe de ser aquele protagonista lá dos anos de 2016, principalmente 2017, que ajudou nas conquistas recentes do Grêmio e hoje é reserva, né, nato lá da equipe do Corinthians. Mas pautas pra depois. Galera, mais uma vez, deixa o positivo, deixa o like aí, ajuda eu, Bruno Brigato e toda a família do Portal do Gremista. Bruno, tamo junto, meu mano. Mais um videozinho aí produzido pra galera. Tamo junto, meu querido Marrone, sempre um prazer aqui estar contigo, com a galera do Portal, né? Mais um tema bacana, e a galera se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, porque tá saindo vídeo aqui todo dia. Eu tô com essa fera aqui fazendo esse, a gente vai fazer sempre mais conteúdos aqui para vocês acompanham tudo no Portal do Gremista, aqui no YouTube, no nosso site, nas nossas redes sociais. É isso, né, meu querido Marrone? Fechou, gente. Um abraço a todos, deixa o like, não te esquece, e também ative o sininho. Tamo junto, valeu!